Ei, me fala uma coisa, o que era morte para o apóstolo Paulo? Paulo tinha realmente medo da morte? Como ele enfrentava a morte? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado na vida do apóstolo Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho que você pode clicar nele e se inscrever. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito do YouTube, vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, maravilha? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário, porque eu particularmente leio todos os comentários. Vamos lá? Lição de número 12. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Paulo enfrentava a morte. E a lição 12 tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, do verso 7 até o verso de número 15, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho como Paulo encarava a morte, tá? E eu quero começar com uma pergunta: por que Paulo não temia a morte? Então eu quero deixar muito bem claro que Paulo não temia a morte, ok? E a minha pergunta é: por que ele não temia a morte? O que significava morte para o apóstolo Paulo? Nós bem sabemos que a morte, ela é algo que perturba muitas pessoas, tá? É só você fazer uma pergunta na sua classe: quantos têm medo da morte, tá? Uma grande maioria tem medo da morte, tá? Aí a máxima é: Fábio, é pecado ter medo da morte? Eu vou fazer um vídeo só explicando isso, tá bom? Mas vamos lá. Por que Paulo não temia a morte? Então, olha só, Paulo temia a morte? Não. Tá? Mas por que ele não temia a morte? Eu vou dar no mínimo 3 razões porque Paulo não temia a morte. Primeira razão, isso é em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23, porque Paulo entendia que a morte é algo inevitável, tá? Vários filósofos vão trabalhar essa ideia de que a morte é algo inevitável. E se você luta contra o inevitável, a tua vida perde o sentido. Olha o que diz Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo entendia que a paga nossa é a morte. A paga do salário, o pagamento do salário é a morte. Paulo entendia isso. Ok? Então por isso que Paulo não temia a morte. Por quê? Porque ela é o salário, ela é a paga do pecado, tá? Romanos 6, verso 23, tá? Uma outra coisa que eu quero falar está baseado lá em Filipenses 1, verso 21. Por que Paulo não temia a morte, tá? Por mais 2 razões. Primeiro, porque é algo inevitável, tá? Segundo, porque a morte, presta atenção no que Paulo vai dizer. Ele vai colocar dois verbos em evidência: viver e morrer, tá? Porque Paulo não temia a morte? Porque viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o que significa viver é Cristo? Porque Paulo não temia a morte. Olha aqui, ó, olha que interessante. O verbo viver é Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: a minha vida não está baseada nessas coisas. Então, por que Paulo não temia a morte? Porque ele desapegava o hoje. Paulo não era apegado às coisas dessa vida. Se Paulo não era apegado às coisas dessa vida, o viver, a existência, essa experiência humana tinha um único foco: é Cristo. Paulo não importava com as riquezas, Paulo não importava com as coisas desta vida, Paulo ele não se apegava com isso. É claro que Paulo sabia que era importante o dinheiro, era importante as amizades, era importante ter coisas, porque ter coisas possibilita ou potencializa você fazer algumas coisas dentro do reino. Paulo tinha toda essa ciência, mas ele não era apegado a essas coisas.
E por Paulo não ser apegado isso, ele não temia a morte. Por isso que esses dois verbos, viver e morrer, ele coloca em evidência. Então, por que Paulo não temia a morte? Primeira razão, Romanos 6, verso 23, porque é algo inevitável. Segunda razão, tá? Porque ele não era apegado no hoje. Porque para ele o viver, a existência, é Cristo. E a terceira razão, tá? Ele colocava o foco no futuro. Olha o que Paulo diz. Para ele, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por que Paulo fala isso? Que o morrer é lucro? Porque Paulo sabia que após a morte ia acontecer uma outra coisa. O que? A ressurreição. A ressurreição, olha o que Paulo está dizendo. A morte não é o fim. O meu foco não está no hoje. O meu foco está no futuro. Por quê? Porque após a minha morte, eu vou experimentar algo que eu nunca vou experimentar em vida. E o que é? A ressurreição. Então, se eu vivo desapegado, se a minha única meta é Cristo, então agora morrer é lucro. Porque vai ser me acrescentado algo. O que? A ressurreição. E a ressurreição, na mente de Paulo, era o lucro de toda uma vida doada para o reino de Deus. Quando você doa a sua vida para Cristo, qual vai ser o lucro disso? A eternidade. Paulo sabia que esse corpo não pode herdar a eternidade, a não ser pela ressurreição. Tópico primeiro. A consciência de Paulo quanto a padecer por Cristo. Ponto 1, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém, tá? Porque, olha que interessante, no ponto primeiro, Paulo está na onde? Paulo está em Cesareia. Ele está muito perto de Jerusalém. Depois de Cesareia é Jerusalém, ok? E ele chegando ali, ele tem uma profecia, tá? Ele tem uma profecia que daqui um pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa profecia. E ele recebe essa profecia que ele iria para Jerusalém e lá ele iria sofrer grande problema, tá? Por causa do evangelho. Ele iria mais uma vez sofrer por causa do evangelho. Aí a minha ideia é o seguinte: por que Paulo insistia em ir para Jerusalém? Tudo isso me remete a Atos capítulo 9 e verso 16. Olha o que diz Atos 9, 16. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ou seja, são palavras de Cristo para Paulo. Paulo, no ato da sua conversão, na hora que ele teve aquele encontro com Cristo, Cristo olha para ele e dentre as coisas que fala para ele diz: e eu vou mostrar para Paulo tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Então, por que Paulo vai para... Ele deseja sair de Cesareia e ir para Jerusalém. Nós entendemos que Paulo já está no final da vida dele, ok? No início da vida dele, ele recebe uma profecia. E ele tinha consciência de que ele iria sofrer por causa do evangelho. E eu quero deixar uma coisa muito bem clara. Essa profecia de Atos, capítulo 9, verso 16, não se cumpre em Jerusalém. Não se cumpre agora, no final da vida dele. Por quê? Aí você precisa ler comigo 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso de número 27. Olha o que Paulo vai dizer nessa segunda carta aos Coríntios. Ele vai relatar tudo o que aconteceu com ele. Ou seja, ele vai relatar o seu padecimento para o reino de Deus. E olha os verbos que ele usa, ou as problemáticas que ele usa. Eu vou relatar o que acontece com Paulo, do verso 23 ao verso de número 27 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Olha o que ele cita: trabalhos. A ideia de trabalhos aqui é algo penoso, é algo duro. Depois ele cita prisões, açoites. Aí ele cita perigos de morte. Olha os padecimentos dele: 5 quarentenas menos uma. Ele cita: eu tive 3 açoites com vara, 1 apedrejamento, 3 naufrágios,
um dia e uma noite no abismo. Aí ele diz o seguinte, que ele teve problemas em viagens, ele teve problemas nos rios, ele teve problemas com salteadores, ele teve problema com pessoas da minha nação. Olha o que ele diz, da minha nação. Ele teve problema com os judeus, ele teve problema com os gentios, ele teve problema em algumas cidades que ele passou, ele teve problema no deserto. Paulo está dizendo o seguinte, aonde ele ia, ele tinha problema por causa do evangelho. Ele vai dizer que ele teve problema no mar, ele teve problema dos falsos irmãos, ele teve fome, teve sede, teve frio, teve nudez. Ou seja, tudo aconteceu com Paulo. Ou seja, o fato de ele ir para Jerusalém, ou ele insistir de ir para Jerusalém, mostra, sabe o quê? Que Paulo já estava amadurecido e experimentado na fé. Uma outra coisa que eu aprendo, porque Paulo queria e ele decidiu ir para Jerusalém. Você só vai quando a missão está em você. Ou seja, a missão estava na veia de Paulo. A missão estava dentro de Paulo. Paulo tinha internalizado a missão. Se você não está na missão, conectado com a missão não está em você, você não prossegue mediante as dificuldades. Paulo só insistiu em ir porque ele estava conectado com a missão. Ok? Ponto 2. De Mileto a Tiro. Eu vou colocar um mapa aqui para vocês. Eu sublinhei algumas palavras. E é muito interessante essas palavras. Olha que interessante. Paulo está em Mileto. E acima de Mileto está Éfeso. É quando ele chama os obreiros de Éfeso e dá uma palavra para eles. Aí ele sai de Mileto, ele passa para Rhodes. De Rhodes ele vai até a cidade de Pátara. Depois de Pátara, ele atravessa o mar Mediterrâneo. Ele para na cidade de Tiro. Depois ele dá uma passadinha em Ptolemaida. Olha cada nome difícil. Depois ele chega em Cesareia até ele ir para Jerusalém. Aqui nesse ponto, eu quero ler com vocês Atos, capítulo número 20. Tem um pouco de paciência hoje comigo, tá bom? Atos, capítulo número 20 e o verso 17. Diz assim, eu vou ler um texto, é um texto longo, mas eu quero ler com vocês porque essa lição me emocionou. Eu lendo todos esses versos, eu vivi Paulo. Eu percebi como Paulo era conectado com a missão dele. Olha o que diz Atos 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto a ele, disse-lhe, vós bem sabeis desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que,
Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão no rebanho, e os que dentre vós mesmos se levantarão, homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, de dia e de noite, a admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendai-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados, de que ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles, levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Querido, essas últimas palavras de Paulo para os irmãos de Efésio, na cidade de Mileto, são palavras comoventes. São palavras de um homem que sabia para onde estava indo, porque ele tinha ciência do que ele tinha feito. Só sabe para quem está, só sabe para onde está indo quem tem ciência do que fez. Paulo tinha ciência do que ele tinha feito, da missão que ele estava cumprindo. E a missão dele estava incompleta. E a missão dele só ia terminar quando ele chegasse em Jerusalém. O problema não era como ele chegaria em Jerusalém e o que aconteceria em Jerusalém, mas ele tinha que cumprir o seu ministério e ir até Jerusalém. Por isso que eu fiz questão de ler essas palavras, porque essas palavras me comoveram, tá? E eu entendo algumas coisas. Um homem em missão não olha apenas para o presente, mas para o propósito. Se você está em missão, o que vai te acontecer é insignificante. O foco é a missão, tá? Ponto terceiro. Passando por Cesareia. Aí ele chega em Cesareia, ele vai na casa de quem? De Filipe. Filipe começa como diácono e ele se revela como um evangelista, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. A ideia aqui não é escadinha, ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia não é essa. Eu vou te falar qual é a ideia aqui. A ideia é o seguinte: quando você entra na obra de Deus, você tem que entrar nela por algum viés, ok? E quando você está envolvido na obra de Deus, Deus vai revelar a você a sua posição exata no reino. Você conseguiu pegar essa? Isso aqui é fenomenal. A ideia de Filipe não é escadinha ministerial. Eu começo a trabalhar e enquanto eu vou trabalhando, Deus vai me levar exatamente na minha posição. E aqui não é a ideia de escadinha. A ideia é de você se envolver. E conforme você vai se envolvendo, você vai se descobrindo, Deus vai revelando a você a posição real sua dentro do reino de Deus. E Felipe tinha 4 filhas. Essas 4 meninas eram meninas profetas. Elas profetizavam. E o que eu aprendo aqui, lá em Cesareia, quando ele ouve aquela profecia, que o propósito é muito maior do que circunstâncias, fatos e profecias. Olha que interessante. O propósito é maior que circunstâncias, fatos e profecias. A profecia não dizia que ele tinha que ir para lá. A profecia estava sugerindo, ok? Se ele fosse, ou quem fosse, iria acontecer certas coisas, ok? Então, por isso que eu gostei muito dessa frase. O propósito é maior que circunstâncias, que fatos e que profecias. Ele poderia ter rejeitado, é claro. Ele poderia não ter ido. Ele não iria sofrer, mas ele estaria fora do propósito. E quando você está no propósito, circunstâncias é irrelevante, fatos é irrelevante, profecias
também é irrelevante, porque profecia ela está no mundo subjetivo. Eu faço se eu quero. Se eu não quiser, eu não faço. Então por isso que o propósito ele é fundamental, tá? Tópico segundo. A coragem para enfrentar as ameaças. Ponto 1. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Deixa eu te dizer algo muito interessante, tá? O profeta chega, Felipe pega uma cinta e Felipe fala assim, olha, ele amarra. Felipe não sabia de quem que era, ele amarra as mãos e os pés com essa cinta. E ele diz, olha, o dono dessa cinta vai acontecer isso com ele em Jerusalém. O que eu quero salientar para vocês aqui, que após Paulo ouvir a profecia, ele não teme. Mas por que ele não teme? Porque ele já tinha sido experimentado. Eu acabei de ler com vocês todo o sofrimento de Paulo, os açoites, prisões, trabalho, perigos de morte, 5 quarentena menos 1, 3 açoites com vara, apedrejamento, naufrágio, abismo, viagem, rio, salteadores, judeus pegando ele, gentios querendo matar ele, perseguidos na cidade, no deserto, no mar, falsos irmãos, fome, sede, frio, nudez. Ou seja, Paulo era um homem experimentado. Só enfrenta mais uma que tem experiência. Então, após ele ouvir essa profecia, ele não teme, porque ele já era um homem experimentado. Ponto segundo, a chegada em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, quem que recebe ele? O irmão de Jesus, Tiago. Tiago era um grande líder em Jerusalém. E deixa eu te dizer uma coisa, quando ele chega em Jerusalém, Tiago recebe ele, ok? Outras pessoas recebem ele, e ele começa a ter problemas, ok? Porque notícias estavam soando em Jerusalém. Mas o que eu quero salientar, a primeira coisa aqui com vocês é o seguinte, que o líder da igreja de Jerusalém não desconfiava de Paulo. Vamos deixar isso bem claro. Tiago não desconfiava de Paulo, ok? Tiago não tinha nenhuma desconfiança do apóstolo Paulo sobre as falsas acusações que Paulo estava recebendo quando ele chega na festa dos tabernáculos em Jerusalém, tá bom? Ponto terceiro, Paulo se depara com seus oponentes. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Todo o ensino verdadeiro incomoda quem? Os religiosos. Toda vez que você ensina a Bíblia como ela é, os religiosos já, é herético. Tá falando besteira, ok? Eu disse semana passada que eu não preciso ir na igreja para ser salvo. Que eu não preciso ler a Bíblia para ser salvo. Que eu não preciso, por exemplo, orar para ser salvo. O que eu estava querendo dizer é que a salvação não é por obras. É por quem? É pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. Mas eu disse no mesmo tempo que todo salvo, ele ora. Todo salvo precisa ir na igreja. Todo salvo, ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Aí, olha que isso é questão de maturidade. Isso é questão do quê? É questão de você se aprofundar nas linhas das Sagradas Escrituras. Aí tem pessoas que, por falta de conhecimento, e algumas, pela sua religiosidade, ela já trava logo quando você fala algo que ele nunca ouviu. Então, todo ensino verdadeiro incomoda os religiosos. Incomoda aqueles que não têm tanto conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu não estou falando de conhecimento teológico. Eu estou falando de conhecimento bíblico. Quem salva é Cristo. Quem salva é o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. É a crença naquele sacrifício que tem a capacidade de me salvar. É isso que eu preciso colocar aqui na cabeça. E Paulo estava passando por essa dificuldade. E aqui entramos no tópico terceiro. As acusações e a prisão de Paulo no templo. Ponto 1. As acusações mentirosas contra Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, verso 21. Olha o que falavam de Paulo. As mentiras que falaram. 3 mentiras. Primeira mentira, que os judeus que viviam entre os gentios precisava se afastar da lei de Moisés. Ou seja, eu era judeu, ia viver entre os gentios, eu tinha que me afastar dos gentios. Errado. Paulo nunca ensinou isso. Judeu sempre é judeu, aonde quer que vá. Ponto. Uma outra coisa que falavam que Paulo ensinava que era uma mentira, que os filhos de judeus não precisavam ser circuncidados. Paulo nunca falou isso.
uma outra mentira. E a outra mentira que contaram, baseada em Atos 20, o verso 21, tá? Que nem não precisava circuncidar e também nem viver segundo os costumes judaicos. Paulo nunca disse isso. Judeu sempre será judeu. E quando chega até Tiago, que era o líder da igreja, ele disse: olha, nós já resolvemos essa problemática sobre se gentil circuncida ou não. Nós já resolvemos isso. Tá? Nós já resolvemos isso. E aí eu estava lendo um livro de uma cultura judaica, e nesse autor judaico, ele diz o seguinte: Hugo, qual é a lição que eu tiro aqui do ponto 1? As acusações mentirosas contra Paulo. O problema, tá? Não era o que estavam falando acerca de Paulo, porque Paulo sabia que ele nunca tinha feito isso. Mas o problema é como Paulo ia lidar com essas pessoas que estavam mal informadas acerca dele e do seu ensino. Então olha que interessante, o problema, como fica instantaneamente evidente, não era aquilo que Paulo tinha feito, porque Paulo não tinha feito aquilo. Então o problema era como Paulo iria lidar com essa situação. E Paulo trabalha essa ideia de forma maravilhosa. A minha ideia aqui é o seguinte: como que você trabalha com as acusações feitas contra você? Esses dias, semana passada, um irmão escreveu aí no YouTube, me chamou de pastor do diabo, né? E aí outros se levantaram contra mim. Ou seja, como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos com isso? Tá? E Paulo vai tratar agora de algo fenomenal. Aí o Tiago, que sabia que Paulo era verdadeiro, ele disse o seguinte: olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, tem um voto aí, né? Nós temos 4 rapazes, né? Olha que interessante, esses 4 rapazes, eles vão fazer o voto de Nazireu, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse voto eu aprendo lá na Mishnah de Nazir, tá? Então, aí teria que entender um pouquinho da Mishnah de Nazir, para nós entendermos profundamente o que estava acontecendo aqui. Mas uma coisa nós entendemos, que ele ia fazer o voto de Nazireu. Esses 4 homens eram pobres, e além de Paulo financiar, o problema não é o financiar. Quando Paulo iria financiar, tá? Que esse voto poderia durar até algum período de tempo, tá? Segundo a Mishnah, diz que vai durar até 3 meses o voto, tá bom? Mas olha que interessante, eles eram homens pobres, que não tinham condições. Paulo iria financiar. Quando Paulo financiava, aquele que estava financiando, segundo a Mishnah Nazir, aquele que financiava tinha que ser aceito pelo Kohanim, tá? Depois de aceito pelo Kohanim, ele tinha que passar pela ritualística judaica, tá? Dentro da Mishnah de Nazir. Então olha que interessante. E o que eu acho super interessante é o verso 24. Aí Tiago diz o seguinte: Paulo, faz isso, porque aí, olha o que Lucas narra, o que Tiago disse. Tiago disse o seguinte para Paulo: todos saberão. O verbo saber aqui em grego, ele significa o seguinte: opor ao falso. Ou seja, era mais ou menos assim: Paulo, o que está dizendo sobre você, eu sei que é falso, eu acredito e eu sei que você é um homem de Deus, você é um apóstolo, você ensina aquilo que Cristo nos ensinou. Mas o que estão dizendo contra você é uma farsa. E você fazendo isso, todos saberão de que você está falando a verdade, que você não negou os nossos costumes. Não é para provar para mim que eu sou líder, mas é para os seus oponentes. É essa a grande sacada, ok? Aí Paulo faz aquele trabalho e entramos no ponto 2. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algoz. Aí Paulo, ele vai até o templo. E quando ele chega até o templo, Paulo é arrancado da igreja. Querido, leia o verso de número 30. Atos 21, verso 30. Paulo é arrastado da igreja. Eu fiquei lendo isso, eu fiquei assim, pasmo. As pessoas estavam entrando na igreja. As pessoas estavam indo no templo. E quando eles vê Paulo no templo, eles arrancam Paulo. Enfurecidos, embebedados pelo ódio religioso,
por uma crença mal interpretada, por um zelo hostil, violento e diabólico e antibíblico. Ele arrasta um homem da verdade de dentro da igreja. E o pior, ele arrasta e fecha uma porta. Esse fechar a porta na cara de Paulo, sabe o que significa? Paulo, você não tem mais o direito de falar. É como se a oportunidade de adorar a Deus fosse fechada. Mas Paulo, ele tinha a mente liberta, porque o evangelho liberta a mente. E aí as pessoas tentaram matar Paulo, foi aquele alvoroço. A fortaleza de Antônia ficava do lado do templo. Os soldados viram o motim, o comandante desce, pega Paulo e prende Paulo. E quando Paulo estava sendo levado para a fortaleza de Antônia, eles gritavam para matar Paulo. Eles gritavam embebedado pela religiosidade, pelo ódio, por algo demoníaco, antibíblico. Não queriam mais a presença de Paulo. E aí nós entramos, o quê? No ponto 3, Paulo dialoga com Lísia. Quem que era Lísia? Era o comandante. Então olha que interessante, Paulo começa a conversar com o comandante. E ele diz, olha, eu posso dar uma palavra? O comandante acha que ele é um egípcio, que tinha feito um motim algum tempo atrás. E Paulo diz, não sou egípcio não. Aí Paulo fala com ele em grego. Esse diálogo acontece em grego. Aí Lísia percebe que ele não é realmente esse egípcio, porque o grego dele é polido. E ele diz, eu posso falar com o meu povo? Eu posso falar? Aí ele falou, claro que você pode falar. E aí ele faz um sinal com a mão, pede para as pessoas, ele faz um sinal, as pessoas ficam quietas, e quando as pessoas ficam quietas, ele começa a falar em hebraico. Na verdade, ele fala em aramaico. Mas sabe o que é importante eu salientar aqui? Tá? Que Paulo transforma o resgate ou a prisão dele numa oportunidade para proclamar o evangelho para aqueles que queriam matá-lo. Ou seja, a vocação de Paulo a missão dele estava tão impregnada nele, que ele não estava pensando o tempo que ele ia passar na Fortaleza Antônia. Ele não estava pensando nos açoites. Ele não estava pensando na hostilidade pública. Ele não estava pensando que as outras pessoas estavam pensando acerca dele, do evangelho. Sabe o que importava para Paulo? Que o evangelho fosse pregado. E ali, quando fecharam as portas para ele do templo, e quando ele estava levando preso, Paulo não entendeu que era o fim. Ele entendeu que era uma oportunidade para pregar o evangelho. E foi isso o que Paulo fez. Paulo pede para eles ficarem em silêncio, ou faz um sinal, eles ficam em silêncio, e em aramaico, Paulo prega o evangelho para aqueles que queriam matar. Ou seja, ele transforma a prisão ou o resgate numa oportunidade para pregar o evangelho. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até a próxima semana, querendo Deus.